pessoal, então hoje, como prometido, a gente começa o CSS, a gente começa a ver um pouquinho sobre estilos, tá? A gente estava falando sobre HTML, só lembrando, é o Hypertext Markup Language, tá? Linguagem de marcação de hipertexto que a gente usa para dar estrutura para os nossos documentos, né? Tá? Então é usando o HTML que a gente diz o que é o que nos nossos documentos. A gente diz que isso aqui é um título, isso aqui é uma lista, isso aqui é um item da lista e assim por diante. O CSS é uma linguagem declarativa também, para a gente determinar o estilo. Então a gente vai determinar a forma como as coisas vão aparecer. O CSS é uma linguagem mais genérica, ela pode ser usada em outros contextos para determinar a forma, para controlar a forma como as coisas vão ser exibidas, mas a importância maior dela é no contexto de desenvolvimento web e de criação de páginas de hipertexto, de páginas da web, né? Então, CSS é Cascading Style Sheets, Cascading Style Sheets, folhas de estilo, planilhas de estilo, né? Style é a palavra-chave aqui, né? Estilo, como que as coisas vão aparecer. Então, é aqui que a gente controla o estilo, a forma como as coisas vão aparecer numa página web, tá? Cascading porque as coisas podem ter, os elementos de uma página, eles podem ter mais de uma folha de estilo e eles vão se sobrepondo de uma forma que a gente vai estudar. E planilhas de estilo é o principal, né? É onde a gente controla mesmo o estilo das coisas, tá? Então, a gente precisa, com o CSS, a gente vai usar o CSS para controlar como as coisas vão aparecer. Eu gostaria que você tirasse um tempinho agora e tentasse pensar no que eu preciso de dizer com essa linguagem, né, com o CSS, que a gente pode chamar de uma linguagem. É uma linguagem, né, uma linguagem declarativa, mas então pensa um pouquinho aí, o que eu preciso passar para o navegador para ele poder controlar a aparência das coisas na internet ou nas páginas para a web. Quais as informações que precisa chegar para o navegador saber como que ele tem que exibir as coisas. Então, tira um minutinho aí, reflita o que eu tenho que informar, o que eu quero dizer com o Style Sheet. Basicamente é isso, né? Eu preciso dizer primeiro o que eu estou querendo modificar, né? Então, vamos escrever assim, o que modificar. Então, sem dúvida, eu preciso dizer se eu quero mexer numa borda, se eu quero mexer numa cor de fundo, se eu quero mexer no tamanho de uma fonte, se eu quero mexer na cor de uma letra. Eu tenho que dizer o que eu quero modificar, né? Eu também tenho que dizer como que vai ficar, né, depois de modificado. Então, como vai ficar é outra coisa que eu tenho que dizer, né? Isso aqui não tem uma ordem, mas a gente pode colocar aqui na ordem que a gente pensou, pelo menos que eu pensei, né? Não sei se vocês pensaram isso também, mas que eu pensei. E ainda falta uma coisa. O que vocês conseguem pensar? O que falta? Eu tenho que dizer o que modificar. Então, por exemplo, quero modificar uma borda, quero modificar uma cor de fundo. Tenho que dizer como que vai ficar aquela coisa, né? Como vai ficar a borda? Ela vai ser dupla, vai ser grossa, vai ser fina, vai ser colorida, vai ter um sombreado. A cor de fundo vai ser sólida, vai ser vermelho, verde, azul. Então, como que vai ficar essa coisa? E falta dizer aonde eu estou querendo atuar. Então, a cor de fundo vai ser da página inteira? Vai ser só de uma lista? Vai ser só de uma palavra? Então, falta eu dizer onde aquela modificação vai atuar. Então, vou colocar até aqui como 0, onde a modificação vai atuar.
Tá? Então eu tenho que dizer aonde eu quero mexer, em que elemento da página eu quero mexer, o que eu quero mexer e o que vai ficar, como que vai ficar. Tá? Isso é o CSS, são 3 coisas que você passa, que você tem que aprender, vamos dizer assim. Tá? Esse onde a modificação vai atuar, a gente chama de seletor. A gente tem formas de selecionar objetos dentro de uma página HTML para poder mudar a aparência daquele objeto específico. Tá? O que modificar a gente chama de propriedade. Tá? Então, um objeto ele tem propriedades, então a gente diz que a borda é uma propriedade, a cor da borda é uma propriedade, a cor de fundo é uma propriedade, a fonte de um texto é uma propriedade daquele texto. A gente chama essas coisas de propriedade. E como a gente chama de valor. Tá? Então, as propriedades têm valores. Tá? Então, essas 3 coisas são as 3 coisas que você precisa conhecer, que você precisa, vamos dizer assim, dominar para saber CSS, saber usar o CSS. Tá? A gente vai passar por cada um desses itens aqui, mais ou menos nessa ordem. Seletor é uma coisa interessante, tem várias formas da gente selecionar elementos, né, dentro de uma página. E a gente tem que estudar a propriedade e valor meio que junto, porque cada propriedade tem os valores que ela pode assumir. Então, por exemplo, cor, a gente tem várias formas de dizer qual é a cor que a gente quer. Quando é uma distância, tem várias formas também. Então, a gente vai passar por algumas propriedades mais importantes para exemplificar, mas o número de propriedades é muito grande. Tá? Se a gente der uma olhada rápida aqui na internet, eu estou aqui com a página do Mozilla aberta e tem uma lista de propriedades que o Firefox, né, o navegador da Mozilla, ele entende, ele assume. Tá? Então, só para você ter uma ideia da quantidade de propriedades que existem, que a gente pode mexer quando a gente está controlando a aparência de uma coisa com CSS, quando a gente está trabalhando com CSS, vamos dar uma passada nessas propriedades aqui, né? É muita coisa, tá? Então, primeiro, não é o nosso objetivo passar por todas essas propriedades, ficar olhando cada uma das propriedades, e nem faria seria muito útil, porque ninguém consegue, a princípio, guardar essas propriedades todas. Tá? Então, o que a gente tem é que ter uma boa noção geral de como que funciona o CSS. Nós vamos passar por algumas propriedades, mas para exemplificar de como é que essas coisas funcionam. E você tem que saber, mais uma vez, igual no HTML, você tem que saber consultar essas coisas. Né? Um pouco de inglês sempre ajuda, sempre que você for trabalhar com informática de uma forma geral, com TI de uma forma geral, inglês vai ser muito útil para você. Então, por exemplo, você vai ver uma coisa assim, font size. Se você souber que size é tamanho em inglês, fonte é a palavra que a gente usa mesmo, font size, tamanho da fonte. Então aqui provavelmente eu controlo o tamanho da fonte. Então, se você souber que background color background é fundo em inglês, então cor do fundo, isso facilita muito. Para quem não sabe inglês, quem tem dificuldade em inglês ou acha que não sabe inglês, a boa notícia é que o inglês de TI é muito fácil. A gente acaba usando muitas palavras relacionadas à tecnologia, a gente usa muitas palavras em inglês. Tá? Então a gente usa pixel, a gente usa fonte, porque é um universo novo e que nasceu nos Estados Unidos praticamente. Né? Então, as coisas novas criadas, a gente usa mouse, né? Mouse. O português ele é mais restritivo, ele fala rato, né? Mas a gente fala mouse. Isso facilita a nossa vida, porque a gente meio que já tem uma grande parte desse vocabulário. Então, não tenta fugir do inglês, tenta aprender as palavras que aparecerem aqui em inglês, tenta pesquisar se você não souber qual é o significado delas, porque isso aí vai servir em outras situações também quando você estiver trabalhando na informática. Tá? Essa página aqui é uma boa referência, mas tem várias delas, provavelmente você vai conseguir encontrar uma em português também, mas o meu conselho é que você não fuja do inglês, tá? Usa essa motivação para aprender o inglês. Então, por exemplo, a gente falou de cor de fundo, né? Então tem aqui background color.
Então tem a documentação do background color aqui. Olha quantas formas a gente tem de especificar uma cor, só as citadas aqui, né? Essas páginas de documentação, elas normalmente são boas para a gente aprender, a gente consegue testar as coisas, né? Então, se a gente trocar aqui, por exemplo, o nome da cor, vamos ver se a gente consegue colocar uma outra cor ali, por exemplo, blue. Então a gente consegue ver o resultado aqui, né? Então essas páginas de referência normalmente são boas para a gente aprender. O CSS e HTML também dá para a gente fazer experiências aqui e testar como que as coisas funcionam, tá? Então é isso, tá? Aprender CSS é aprender como que a gente pode selecionar as coisas, as formas de selecionar, é conhecer as propriedades, saber quando usar, como usar, e quais os valores a gente pode atribuir para cada uma dessas propriedades. Próxima aula a gente vai começar a falar sobre seletores, mas tenha essa ideia geral firme na sua cabeça. Falou, pessoal, é isso aí.